Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista do Brasil e do mundo. E a repórter Priscila Silvério está de volta ao Jornal da Rede Alesp e traz para a gente mais informações. Oi, Guga, é isso mesmo. Bom, eu vou falar um pouquinho das atividades, então, no Legislativo Paulista amanhã, nesta quarta-feira. Olha, às 10 horas da manhã. Um pequeno probleminha de conexão com a Priscila Silvério, que dentro de instantes já volta aí com mais informações no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muita coisa, né, Thay? Acontecendo no Parlamento Paulista. Logo mais às 2h30 da tarde tem a sessão ordinária, mais assuntos aí de importância da população do estado de São Paulo sendo discutidos, né? É isso mesmo, Guga. Lembrando também que a gente aqui não para também, além de transmitir tudo o que está acontecendo aqui na casa, a gente também está trazendo, né, assuntos relevantes aí nos nossos programas, e eu queria falar para você acompanhar todo o nosso conteúdo no YouTube da Rede Alesp. Então vamos voltar com a Priscila Silvério por Skype, direto aqui a conexão com a repórter da Rede Alesp. Vamos lá, Priscila. Eu vou continuar aqui, eu falava sobre as atividades, então, desta quarta-feira do Legislativo Paulista. Às 10 horas da manhã, em ambiente virtual, transmitido pelo YouTube da TV Alesp, tem a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Olha, tem a finalidade, então, de falar sobre o processo RGL 7862 de 2020 e também proceder ali à leitura do voto do relator, o deputado Emídio de Souza, também fazer ali a discussão e votação desse relatório. Só para lembrar, então, o processo RGL 7862 de 2020 é uma representação de autoria da deputada Isa Pena contra o deputado Fernando Cury por quebra de decoro parlamentar. Às 2 horas da tarde, tem a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e tem a finalidade de apreciar ali uma pauta com 38 itens, tá? Esta reunião também em ambiente virtual e você pode acompanhar no canal do YouTube da TV Alesp. Às 4h30 da tarde, tem a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Tem na pauta 7 itens, né? O presidente desta comissão é o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, e ele vai apresentar ali um projeto de lei para votação que obriga as seguradoras de veículos automotivos a publicarem seus sites periodicamente a lista dos veículos que são excluídos, então, da cobertura pelaquela seguradora, né? E também tem um requerimento que eu acho que interessa muita gente, ou praticamente todos nós. O deputado também, o presidente, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, ele convida, né, nesse primeiro momento é um convite, não é uma convocação, os diretores e presidentes das empresas de telefonia, Vivo, Oi, TIM e Claro, e também a empresa cibernética PSAFE, para prestar esclarecimentos sobre o vazamento de dados de celulares de mais de 100 milhões de usuários. Essa informação é importante para todos nós, né? Afinal de contas, a gente já noticiou no Jornal da Rede Alesp esse vazamento de dados e o quanto isso pode ser prejudicial para nós como consumidores e depois termos algum problema com a justiça por conta disso, caso criminosos utilizem então as nossas informações. Além disso, como acontece normalmente ali de forma presencial, nós temos no plenário Juscelino Kubitschek
2h30 da tarde, pequeno expediente, 3h30, grande expediente, 4h30 da tarde, ordem do dia, momento que os deputados votam, então, todos os projetos que passaram, né, por todas as comissões e chegam ali para aprovação ou não. Aprovados, são enviados, então, para o governo do estado, que o governador pode sancionar ou não. É isso. Obrigado, Priscila Silvério, pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Nesta terça-feira você continua aí antenada nas informações da Assembleia Legislativa e a qualquer momento traz mais informações para todos que estão ligados aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos com mais entrevista, vamos falar sobre a isenção de imposto federal sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Após a Petrobras ter anunciado um novo aumento no preço dos combustíveis nas refinarias, o presidente Jair Bolsonaro disse que irá zerar os impostos federais que incidem sobre o diesel e o gás de cozinha. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Paulo Vieira da Rocha, ele que é advogado tributarista. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Guga. Bom dia, Tayana. Tudo bem com vocês? Tudo ok. Doutor Paulo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou aí sobre os impostos federais que incidem, né, sobre o diesel e o gás de cozinha. O que o senhor tem a falar aí sobre este aumento? Na verdade, ele anunciou uma redução, né? Ele anunciou a redução a referência na mídia foi a impostos, mas na verdade a referência muito provavelmente era a contribuições sociais e a CID. Provavelmente a intenção do governo era se referir à CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, e as contribuições sociais que incidem sobre a receita, no caso o PIS e COFINS. Isso, de certo modo, é especulação, porque não ficou claro na veiculação de mídia se era exatamente a isso que se referia como impostos federais, mas, pelo menos em relação ao PIS e a COFINS, isso se confirmou. Hoje saiu um decreto do presidente da República, baixando, aliás, acho que zerando até, as alíquotas de PIS e COFINS sobre importação e sobre a comercialização de combustíveis e gás de cozinha. Agora, mas sobre a CID a gente ainda não sabe nada. Eu ouso arriscar que a CID vem incluída nesse pacote. Agora, o que é preciso, doutor Paulo, para essa mudança de fato acontecer aí dos impostos federais? Bom, em relação à CID, a questão é mais fácil, porque, como regra geral, base de cálculo, alíquota de tributos só pode ser alterado por lei. Então, a nossa Constituição prevê algumas exceções a esta regra geral. Uma delas se dá para a alíquota da CID. Então, eu até esperava que viesse primeiro uma redução da CID por conta disso. A CID combustíveis, a contribuição de intervenção sobre o domínio econômico incidente sobre combustíveis, ela, por uma exceção que está no artigo 177 da Constituição, ela pode ter sua alíquota alterada por decreto. E eu achei que isso, inclusive, ia acontecer primeiro. Já em relação a PIS e COFINS, temos aí uma questão um pouquinho mais intrincada, que é, como regra geral, aliás, está escrito na Constituição, ou não está escrito na Constituição, que PIS e COFINS sejam uma exceção a esta regra de legalidade. Ou seja, se nós pegarmos a Constituição Federal em vigor hoje no Brasil, nós não vamos encontrar nenhuma regra excepcionando isso para PIS e COFINS. Portanto, PIS e COFINS seguem a regra geral dos tributos no Brasil, que é base de cálculo e alíquotas só podem ser alteradas para mais ou para menos por meio de lei, ato formal do órgão do Poder Legislativo, Congresso Nacional. No entanto, existe uma previsão na lei, acho que na 9.718, se eu não me engano, que autoriza o Poder Executivo a, dentro de certos limites, aumentar ou diminuir a alíquota de PIS e COFINS no que se refere a combustíveis. Então, talvez você me pergunte, bom, mas como é que uma lei pode autorizar o Poder Executivo a mexer na alíquota se a Constituição disse que isso só pode ser feito por lei? A lei poderia delegar algo que a Constituição disse que somente o legislador, leia-se o Congresso Nacional, poderia fazer? Essa é uma questão mais intrincada.
em princípio, se você me perguntar a minha opinião pessoal, e aqui nem falando como advogado, falando como professor de direito tributário que sou há cerca de 10 anos, eu diria para você, não de forma alguma. A Constituição foi clara nas exceções a essa regra, e se essa não é uma exceção, é claro que precisa de lei para alterar essas alíquotas. No entanto, já há um precedente do Supremo Tribunal Federal sinalizando o contrário, no caso exatamente de PIS/COFINS sobre receitas financeiras. No caso das receitas financeiras, uma determinada lei permitiu que o presidente da República alterasse até determinados patamares, para mais ou para menos, a alíquota de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras. E muito se sustentou a inconstitucionalidade desta lei que delegou essa competência para o Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão, na minha opinião, muito lamentável, construiu uma cadeia argumentativa extremamente estranha, incoerente, para dizer que esta delegação legislativa, no caso do PIS/COFINS de receita financeira, excepcionalmente seria válida. Esse processo não transitou em julgado, porque esse acórdão do Supremo tem inconsistências e incoerências muito intensas, então já deve ter havido, inclusive, oposição de embargos de declaração, que é uma medida recursal para pedir ao tribunal que, de certo modo, conserte esses defeitos, todas essas contradições do acórdão. Então, essa decisão não é definitiva, mas hoje o que nós temos, em princípio, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal validando esta delegação legislativa num caso muito similar. Então, em princípio, se a gente ler juntos a Constituição, a gente não vai encontrar validade para essa medida. Mas se a gente olhar para a jurisprudência do Supremo, aliás, um acórdão que deve ter 2 meses no máximo, talvez a gente chegue à conclusão mais pragmática de que essa medida vale. Portanto, a delegação legislativa vale, o Poder Executivo exerceu validamente este poder delegado a ele e hoje, por meio de um decreto, baixou essas alíquotas. Fica faltando o CID. Agora, doutor, com a sanção dessa medida, a gente vê aí sucessivos aumentos do preço da gasolina, do óleo diesel e também do gás de cozinha. Na prática, o consumidor deverá ser beneficiado? Guga, essa é uma afirmação que ninguém pode afirmar para vocês categoricamente, porque isso depende de fatores econômicos, que não é uma ciência exata, as ciências econômicas não são exatas. Então, não há nenhuma obrigação legal disso ser repassado no preço. O que existe é uma tendência de mercado. Em geral, tributos que incidem sobre o consumo, teoricamente sobre o consumo, como é o caso da CID, como é o caso de PIS e COFINS, em geral repercutem no preço para mais ou para menos. Agora, dado que não existe uma obrigatoriedade legal disso chegar ao preço final, e dado que no Brasil nós temos alguns setores da economia, como vou falar aqui um pouco como leigo, na verdade, não sou economista, mas me parece que estamos falando de setores da economia com pouca competição, com um mercado muito fechado. Dada essa pouca competição, esta pouca concorrência, me parece uma hipótese plausível que isso não chegue para o consumidor. A tendência normal seria chegar, eu diria assim. Acho, inclusive, que o governo federal faz isso acreditando que isso chegue ao consumidor final. Agora, dar a você essa garantia de que isso chega ao consumidor final, isso depende, entre aspas, de leis econômicas. E leis econômicas, na verdade, são quase indecifráveis, pelo menos para mim, como advogado, como professor de direito, elas são quase indecifráveis. E eu arrisco dizer que, em relação a esses aspectos, às vezes até para os economistas, eles mesmos, em geral, não arriscam cravar esses palpites, até onde eu sei. Agora, qual será a perda de arrecadação do governo, doutor? Você consegue explicar isso para a gente? Olha, é muito difícil você ter esses números redondos, exatos. O que a gente tem são as estimativas feitas pelo próprio governo. Porque os próprios economistas, eu diria, do mercado privado, não conseguem fazer essa estimativa tão rapidamente. Então, algo que foi anunciado um dia desse, tudo que a gente tem de dado sobre o qual a gente possa depositar alguma confiança são os próprios dados estatais, governamentais. Falou-se aí na ordem de 4 bilhões de reais de renúncia fiscal, depois falou-se em 5 bilhões de reais de renúncia fiscal. Eu não sei, não tenho condições técnicas de dizer a você o quanto esses números são realistas, mas o que ocorre é que, por força da lei de responsabilidade fiscal, o governo é obrigado a indicar a fonte de receita que irá
aspas, cobrir esta renúncia para que não haja efetiva perda de arrecadação. E isso foi indicado de certo modo, né? Encerrar benefício fiscal de IPI sobre veículos para portadores de deficiência, contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras e o fim de um certo incentivo fiscal que existe para a indústria petroquímica, exatamente para a importação de um dos seus principais insumos. E hoje essa importação ela é um pouquinho desonerada, e aí foi anunciada como contrapartida o fim desta desoneração. Claro que este é um debate também complicado, porque em um caso ou em outro, não sei se exatamente são os casos, tá? Mas em princípio, lidar com esse conceito de benefício fiscal é algo bastante nebuloso. O que é benefício fiscal para uns pode claramente não se configurar benefício fiscal para outros. O que eu quero dizer para vocês? Não existe um conceito exato, objetivo, matemático do que seja um benefício fiscal. Então, eu dizer que eu estou acabando com o benefício fiscal não significa necessariamente que eu esteja acabando com o benefício fiscal. Aquilo ali pode por não ser um benefício fiscal e eu estou de fato aumentando o imposto de um determinado setor, de uma determinada parcela da sociedade, de um determinado bem. Agora, doutor, já é subentendido no Brasil, né? Como será feita a compensação dessa perda de arrecadação? Você acha que a tendência é algum outro setor pagar mais tributos, até porque estamos à beira aí de uma reforma tributária? Eu acho assim, é muito difícil ligar isso com reforma tributária. Como uma reforma tributária vai lidar com isso? Simplesmente acabando com todas essas regras, exceções e exceções das exceções das quais a gente está tratando aqui. Mas, pragmaticamente, daquilo que o governo federal anunciou como medida compensatória para essa renúncia de receitas, IPI de veículos para portadores de deficiência, fim de benefício fiscal para um insumo da indústria petroquímica, que, se eu não me engano, é a nafta, e aumento de contribuição social sobre o lucro, que é uma espécie de adicional do imposto de renda para as instituições financeiras. Me parece que aqui tem maior potencial de arrecadação e maior potencial para suprir essa renúncia de receita, é essa última opção, é a CSLL, aspas, num nome bastante vulgar, CSLL dos bancos. Então, me parece que a tendência maior é que boa parte dessa fatia do bolo a ser reposta vai ser reposta por meio da contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras. Agora, novamente, e será que instituições financeiras não vão acabar repassando isso nos seus preços, seja nas taxas de juros, seja nas próprias tarifas bancárias? É uma possibilidade, com toda certeza. Pode ser que aconteça. Agora, doutor, passamos por um ano muito difícil aí, onde o governo, né, todas as esferas tiveram muitos gastos com saúde, né, um próprio auxílio emergencial que foi concedido aí durante alguns meses, né? Você acha que, no final das contas, o consumidor, né, o cidadão acaba pagando isso em impostos, doutor? Eu não tenho a menor dúvida, porque o que acontece? O Estado precisa de recurso para se financiar. O nosso Estado, como a grande maioria dos Estados contemporâneos no globo terrestre, não são o que a gente chama de Estados patrimoniais, que têm o seu próprio patrimônio para gerar a sua própria riqueza, como eram os Estados feudais de alguns séculos atrás. Então, se há aumento de gasto, e não há diminuição de outros gastos, claro que esse é um problema muito sério, né? O Estado brasileiro tem um problema histórico para diminuir gastos. Então, dado que eu tenho o aumento de um gasto e eu não tenho a diminuição de outros gastos, é matematicamente óbvio que eu preciso aumentar a arrecadação, eu preciso aumentar a receita. E quem paga isso, por óbvio, é a sociedade, seja com a tributação da renda, do consumo ou da propriedade. Dado que tributar a propriedade num país como o Brasil é sempre uma dificuldade política e social mais intensa, isso acaba, em geral, sobrando para tributação da renda, onde alocar esse aumento, né? Ou a tributação do consumo. E, mais uma vez,
Se tributar a propriedade no Brasil é politicamente difícil, tributar a renda não é tão menos difícil assim. Sobra o quê? O consumo. Por quê? Porque a tributação sobre o consumo é a tributação menos perceptível por parte da sociedade. Então, quem suporta uma maior carga tributária sobre o consumo, em geral, não visualiza essa tributação como quem suporta uma carga tributária sobre a renda ou sobre a propriedade. Existe uma frase muito famosa de um ministro das Finanças, de algum rei da França, não me lembro ao certo se foi o Luís XVI, eu acho que esse ministro das Finanças, à época, era o Colbert, que disse o seguinte: a arte da tributação é arrancar do ganso o maior número de penas com o menor número de gritos. E o instrumento perfeito para se arrancar o maior número de penas com o menor número de gritos é a tributação sobre o consumo. Então eu arrisco a dizer para você que, embora as bases da tributação economicamente falando sejam renda, patrimônio e consumo, o consumo é sempre o candidato número 1 a suprir isso tudo. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade aí da gente falar desse aumento de impostos e também do corte de alguns impostos aí feitos pelo governo federal. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, eu estou à disposição de vocês e dos seus telespectadores. Um abraço, bom dia. Este foi o doutor Paulo Vieira Rocha, que é advogado tributarista, falou aí da isenção do imposto federal sobre o diesel e o gás de cozinha anunciado aí recentemente pelo governo federal. E avisos sobre o uso de drogas em shows e eventos pode passar a ser obrigatório. De autoria do deputado Rafael Silva, do PSB, o projeto de lei foi aprovado em plenário durante sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta exige que promotores de eventos destinados ao público infanto-juvenil devem aplicar cartazes e inserir informações nos ingressos sobre o risco do uso de drogas. O parlamentar comentou a necessidade de levar a pauta adiante. A informação é a matéria-prima da consciência. É importante que a criança, que o adolescente, é importante que eles entendam que a droga leva para um caminho sem volta. E os avisos devem ocupar 15% do espaço de qualquer material de divulgação, incluído por meios audiovisuais também. Aqueles que não cumprirem a lei serão multados. A fiscalização será de responsabilidade das secretarias da Justiça e Defesa da Cidadania e da Segurança Pública. Aprovado, o projeto segue para sanção ou veto do governador João Dória. Jornal da Rede Alesp. E 100 municípios brasileiros aderiram ao consórcio para a compra de vacinas contra a Covid-19. O movimento, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos, pretende receber recursos do governo federal para a compra das vacinas. O prazo para adesão ao consórcio vai até a próxima sexta-feira, dia 5. A previsão é que a associação seja constituída legalmente até o dia 22 de março. A Frente Nacional de Prefeitos reúne as 412 cidades com mais de 80 mil habitantes. Mas qualquer município poderá aderir ao consórcio público para aquisição de vacinas. Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, você acompanhando aí as notícias do Parlamento Paulista. Muitos eventos na casa, a Comissão de Educação e Cultura acontece nesse momento também aqui na Assembleia Legislativa, mais reuniões previstas e às 2h30 da tarde tem a sessão ordinária do Parlamento Paulista. A partir das 2h30 da tarde, os nossos parlamentares aí discutindo os assuntos de interesse da população. E você acompanha tudo na Rede Alesp. Antes da pandemia de Covid-19, poucas organizações ofereciam horários flexíveis, mas 85% delas fazem isso atualmente, segundo alguns consultores trabalhistas. Alguns estudos recentes indicam que essa liberdade favorece comportamentos mais éticos dos profissionais e agir de forma ética requer foco e disposição. Acontece que cada indivíduo tem o seu próprio ritmo circadiano. Algumas pessoas são matutinas, outras são noturnas. Os cientistas observam que as pessoas podem se comportar de maneira mais ética
se tiverem flexibilidade para respeitar esse ciclo ao definir seus horários de trabalho, principalmente remotamente. Nesse contexto, o home office pode ser tanto solitário para quem mora sozinho, quanto enlouquecedor para quem divide a casa com parceiro e filhos. Uma publicação brasileira de negócios reuniu dicas para aumentar o bem-estar das pessoas, como, por exemplo, trabalhar no horário certo e programar algo divertido fora do expediente. Respeitar os períodos em que você possa relaxar sem sentir que precisa responder mensagens imediatamente é essencial, bem como criar tempo para movimentar o corpo e viver de uma forma mais saudável. Meditar e praticar a gratidão também podem ajudar no fortalecimento da saúde mental dos interessados em valorizar o próprio bem-estar. Vamos agora com mais entrevista no Jornal da Rede Alesp. O mês de março é o mês de conscientização sobre o câncer de colo do útero. Esse câncer é o terceiro tumor maligno que mais frequentemente atinge a população feminina, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a INCA. A incidência anual do câncer de colo de útero chega a 17.500 novos casos. A taxa de mortalidade situa-se em torno de 8.000 óbitos por ano. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Al-Ahmed Murad, ginecologista e obstetra. Bom dia, doutor Al-Ahmed, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Muito obrigado por participar conosco, doutor. O câncer de colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina. Explique de forma didática para o nosso telespectador o que é o câncer do colo do útero. Bom, o câncer do colo do útero é um câncer que se origina no aparelho reprodutor da mulher, no colo do útero, né? O útero é um órgão que se divide em corpo e colo, e o colo ele fica dentro da vagina, né? E é um câncer que se desenvolve nessa parte do corpo do colo, das partes do útero, né? Doutor, segundo os dados, né, do Instituto de Câncer, o INCA, a incidência anual do câncer de colo de útero chega a 17.500 novos casos. E a taxa de mortalidade situa-se em torno de 8.000 óbitos por ano. Então, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador que está vendo a gente agora como fazer para se prevenir. Se você for ver, esse é um número muito relevante, né? O número de pacientes que tem essa doença é um número alto. Mas se você parar para ver, o diagnóstico dessa doença é um diagnóstico extremamente fácil de ser feito, né? O diagnóstico a gente faz através de um exame chamado Papa Nicolau, que ele consiste em você pegar um aparelhinho, introduzir na vagina da mulher, você tem acesso ao colo do útero e com uma pequena espátula você raspa o colo, você coleta as células para ver se tem células malignas de câncer, né? Então, o exame é um exame fácil, pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer unidade básica de saúde, não precisa de grandes tecnologias como outros cânceres, né? Um exame simples, né? A prevenção do câncer, o câncer de colo de útero hoje, a gente sabe que ele está intimamente relacionado ao vírus HPV, né? Então, o que acontece? A prevenção do câncer de colo de útero, ela gira em torno da prevenção contra a disseminação do HPV, né? Então, o uso de métodos de barreira, camisinha na relação sexual, é uma forma de você prevenir, e agora a vacinação está sendo feita pelo governo contra o HPV é outra forma da gente prevenir, né? Alguns estudos preliminares saíram, alguns estudos já estão mostrando que há uma redução importante no número de casos aí de câncer de colo de útero e, bom, muito provavelmente esse câncer vai, daqui a alguns anos, deixar de ser um dos cânceres que mais mata mulheres no Brasil e no mundo também, claro. Agora, doutor, o senhor comentou, né, sobre a infecção pelo HPV. Há outros fatores que aumentam o risco de uma mulher desenvolver, então, o câncer do colo de útero? Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador. O câncer, como ele está intimamente ligado ao HPV, tudo que envolve HPV aumenta a chance, né? Diferente dos outros cânceres, em que a história genética ela tem é importante, no câncer de colo de útero não. No câncer de colo de útero é o HPV o grande diferencial.
mais de 90% dos cânceres de colo de útero são relacionados ao HPV, né? Então, se você fizer um combate efetivo contra o vírus, você vai conseguir melhorar em muito essa incidência de câncer de colo de útero, tá? O fator genético aqui é muito pouco. Agora, doutor, é importante a gente esclarecer quais os principais sintomas aí do câncer de colo de útero. Tá. O câncer de colo de útero, normalmente ele está associado a 2 sintomas: sangramento, né, e dor, né? Mas a sua incidência, ela começa a aumentar a partir dos 30 anos, tendo um aumento bem importante após os 40 anos, né? Então, por isso a gente recomenda a realização do Papa Nicolau anualmente, tá? E se você tiver uma sequência de exames normais, você pode espaçar esse período de rastreio, tá? Mas os sintomas principais são sangramento, principalmente na relação sexual, ou dor, ou pode vir os 2 juntos, claro, associados, tá? Na faixa etária entre 30 e 40 anos, mais ou menos. E, doutor, como é feito o tratamento do HPV? É importante a gente explicar isso, já que o senhor mesmo disse que pode ter ligação também com o câncer do colo de útero. Então, como fazer para se prevenir, para que o HPV ele não vire um câncer de colo de útero? Bom, é assim, uma vez que você teve contato, você é infectado pelo vírus, esse vírus ele fica no seu organismo, né? Então, a gente precisa fazer exame de controle, que é o Papa Nicolau. E se esse exame estiver alterado, a gente pode fazer a colposcopia para complementação do diagnóstico, tá? O HPV em si, hoje, não existe um tratamento para eliminar o vírus. Existe uma vacina, né? Essa vacina é para desenvolver um sistema imunológico para que você não adquira o vírus, né? Hoje o sistema fornece essa vacina para meninas entre 9 e 14 anos e para meninos entre 11 e 13 anos, tá? Então a gente recomenda essa vacinação. Uma vez que você tem o HPV, não quer dizer que você não possa tomar a vacina, você até pode. Alguns casos, com a vacinação, eles regridem, podem ficar negativos, o HPV acaba sendo eliminado, tá? Mas não são em todos os casos, cada caso é um caso, mas pode ser feita a vacinação sim, tá? Agora, doutor, o câncer de colo de útero, ele é muito letal? Como todo câncer, depende do momento em que você faz o diagnóstico, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de sobrevida e mais fácil é o tratamento. Expolia menos o paciente. Você precisa fazer pequenas cirurgias, né? Quanto mais avançado menor a probabilidade de cura, maior o risco de morte e as cirurgias, os tratamentos passam a ser mais agressivos, né? Acabam causando mais mal ao paciente, né? Vamos dizer assim, né? Ele exige mais do paciente. Então, sim, o ideal é você fazer um diagnóstico, um rastreio, para você pegar uma lesão inicial e fazer um tratamento com alto índice de cura e com baixo risco para o paciente. Agora, doutor, outra questão que é muito importante, né? O senhor falou na cirurgia. Quais outros tratamentos são usados? Quimioterapia, radioterapia? Qual que é o processo e quando cada paciente se enquadra em cada tipo de tratamento? Então, assim, tudo vai depender do grau, do estadio da lesão, né? Lesões iniciais, você pode fazer uma pequena cirurgia, que se chama um cone, e que você tira um pequeno pedaço do colo do útero e você pode ter cura, tá? Lesões maiores, você pode ter que fazer a retirada do órgão, do útero, né? Algumas vezes você faz a retirada do órgão e faz uma radioterapia. E casos mais avançados, você faz a radioterapia e pode tentar a quimioterapia. A maioria dos cânceres de colo de útero não responde bem à quimioterapia. É a radioterapia que resolve, né? Mas o ideal mesmo é fazer o rastreio e fazer essa pequena, se for necessário, algum procedimento que seja feito o cone. Porque de todos os procedimentos, ele é um procedimento extremamente fácil, um procedimento simples e que traz a cura para o paciente. Então, por isso a importância do rastreio. Você rastreia, você pega uma lesão inicial, faz uma pequena cirurgia e cura o paciente. Infelizmente, há pacientes que fazem o Papa Nicolau, tá normal, e acabam perdendo o segmento. Depois de 4, 5 anos voltam para fazer o segmento e está com uma lesão avançada e aí
precisa fazer uma radioterapia ou uma cirurgia de grande porte, nem sempre consegue cura, às vezes desenvolve outras doenças, como aderências. Então, o ideal é um rastreio e diagnóstico precoce. Agora, doutor, outro fator que gera, né, bastante dúvida na população é a questão do HPV. É importante a gente explicar como é feita a transmissão até para que as pessoas aí possam se precaver. Bom, a transmissão do HPV é basicamente sexual, né? Tem, através do sexo convencional ou sexo oral também, você pode ter a disseminação desse vírus. Ele não é intimamente ligado ao câncer do colo do útero. Ele está ligado ao câncer do colo do útero, câncer de útero, câncer de pênis, câncer na boca. Então, o que acontece? Ele é um vírus que ele tem uma predisposição à formação do câncer, né? Então, as diferentes formas de sexo podem disseminar esse vírus, né? O HPV tem vários subtipos, né? Existem os subtipos que são mais relacionados a câncer, os de alto grau, e os de baixo grau, que desenvolvem outras lesões, principalmente as verrugas nas regiões genitais, né? A gente faz, logicamente, acompanhamento, principalmente de alto grau, porque a paciente que tem um alto grau, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver um câncer de colo de útero. Não necessariamente a paciente vai ter só o alto grau ou o baixo grau, ela pode ter os dois tipos, né? Ela pode ter o alto e o baixo grau. Então, por isso a importância da gente fazer esse controle, tá? E o diagnóstico, claro, do vírus. Doutor, quando o senhor fala na questão do controle, do diagnóstico, com que frequência a mulher deve se preocupar em procurar, então, um médico e fazer aí os exames de rotina? O protocolo do Ministério da Saúde é para a realização do Papa Nicolau a partir dos 25 anos, um Papa Nicolau por ano, né? Se você tiver uma sequência de 3 exames normais, você espaça esse rastreio para cada 3 anos, tá? Se tiver normal, tá? E se tiver alterado, aí é de acordo com cada caso. Você pode antecipar para cada 6 meses ou até fazer outros exames, como, por exemplo, a colposcopia ou uma biópsia. Isso vai ser a cada caso, mas o rastreio, o acompanhamento é anual. O preconizado é anual a partir de 25 anos. Claro, se você tem uma paciente que teve relação sexual mais precoce, você pode antecipar esse rastreio para ser um pouco mais precoce. Agora, doutor, é importante, né? O senhor, durante a entrevista, disse que não é, né, uma exclusividade o HPV, por exemplo, causar câncer nas mulheres, ele pode causar nos homens também. Existem vários tipos de HPV, quais deles causam câncer? Os de alto grau são os que causam câncer, né? Que são os 16 e 18, subtipo 16 e 18, tá? A gente faz a procura do vírus, tá? E, claro, quem tem o subtipo, todo mundo vai acabar fazendo o rastreio e o controle. Mesmo tendo baixo grau, você vai fazer. Mas uma vez você tendo esse alto grau, você tem que ficar, digamos assim, não perder essa paciente. O que acontece? Às vezes a paciente realmente, ela para de fazer o controle, ela acaba não indo no médico, está trabalhando na correria do dia a dia, às vezes são mães, tem filhos para cuidar, levar na escola. Então, a vida corrida da gente acaba fazendo com que a saúde seja colocada de lado. E aí o que acontece? Quando ela vai sentir os sintomas e vai procurar o médico, às vezes é uma lesão já avançada, entende? Então, ela acaba perdendo a oportunidade de fazer um tratamento simples, né? Então, quando a paciente tem um HPV 16 e 18, um de alto grau, a gente recomenda não parar no acompanhamento. Claro, a de baixo grau também, né? Mesmo a que esteja com um Papa Nicolau normal, né? É rastreio, é procura. E é um exame muito simples, né? Então, a gente não recomenda que ninguém deixe de fazer o famoso check-up, né, que a gente fala, né? Procurar fazer exame de ultrassom, Papa Nicolau, e outros exames também para ver colesterol, essas coisas, né? Também são importantes. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, que você volte aí várias vezes para trazer esse assunto e esclarecer a população. Muito obrigado, viu? Convite, obrigado a vocês.
Mais uma entrevista no Jornal da Rede Alesp falando de março, que é o mês de conscientização sobre o câncer do colo de útero. E depois de anos em desenvolvimento, a pandemia de Covid-19 não só acelerou, mas trouxe de vez a automação nas fábricas, nos armazéns e nas áreas administrativas. Até o fim do ano, a base instalada de robôs de fábricas em todo o mundo superará 3 milhões e 200 mil unidades, o dobro do patamar de 2015. Segundo as últimas previsões, o mercado global de robótica industrial crescerá cerca de 45 bilhões de dólares em 2020 para 73 bilhões de dólares em 2025. A montadora de automóveis líder nos Estados Unidos já lançou este ano uma nova divisão de logística de vans para a entrega de mercadoria e paletes elétricos autônomos para serem usados em armazéns. Atualmente, os avanços na tecnologia e nos modelos de negócios permitem que não só as grandes, mas também as pequenas empresas desfrutem dos benefícios da automação. O Brasil lidera o parque de robôs industriais da América do Sul. Tem mais de 15 mil robôs em operação na América Latina, só perde para o México, que está perto do mercado americano. Mas a robotização brasileira ainda está longe da adotada em vários países desenvolvidos como os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul. Jornal da Rede Alesp. E a segunda-feira foi de intenso movimento na Comissão de Ética aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A repórter Tayana Conrad tem as informações completas. Acompanhe. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar se reuniu nesta segunda-feira, com a finalidade de ouvir os esclarecimentos dos deputados convidados e as considerações finais da defesa sobre o processo RGL 7862 de 2020. Na presidência dos trabalhos, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, ouviu o deputado Emídio de Souza, do PT, que é o relator do processo. Ouviu também os esclarecimentos dos advogados Dr. Francisco Almeida Prado e o Dr. Roberto Delmanto. O deputado Emídio de Souza pediu que o deputado Teonílio Barba fizesse os esclarecimentos sobre o que viu no dia 16 de dezembro no plenário da Assembleia Legislativa, dia em que ocorreu os fatos da denúncia. O deputado Fernando Cury, ao chegar, eu não consigo interpretar se ele abraçou ou se ele agarrou a deputada, mas eu imagino, e quero deixar muito bem claro isso, que abraço só é permitido, só é considerado abraço quando há permissão, quando a pessoa está vendo. Se eu vou de frente para uma pessoa, seja ele homem ou mulher, e abraçá-lo, ele está vendo. Mesmo que eu for por trás e falar, fulano, olha, eu vou te abraçar, ele permitir, isso é um abraço. Quero deixar primeiro claro isso. Isso é uma análise dedutiva minha, enquanto cidadão, enquanto deputado. Para haver um abraço, seja ele em qualquer condição, de frente ou por trás, tem que haver a permissão. E, para mim, a deputada Isa Pena não permitiu aquele abraço, ou a brincadeira, como ele chamou, ou a gentileza, como ele chamou, né? Porque a Isa Pena estava de costa e não viu o momento que ele fez isso. E a reação da deputada foi instantânea. O deputado também foi questionado pelo Dr. Roberto Delmanto sobre a hipótese de ter sido apenas um abraço simbólico. O abraço, ele só é permitido quando existe uma relação de amizade, de confiança das pessoas que se conhecem, entendeu? E as pessoas estarem se vendo, né? E eu e o senhor, se estivermos andando um em direção ao outro, de frente, e nos abraçarmos, nós estamos nos vendo. Então, o abraço é muito estranho. O caso é relevante, é um tema relevante. Eu estou muito preocupado. É um colega parlamentar, mas tem uma luta das mulheres nesse país para combater todo tipo de preconceito, violência e assédio contra as mulheres. O Dr. Francisco Almeida Prado lembrou que os fatos apurados são para esclarecer se houve quebra de decoro parlamentar. A defesa fala que o deputado Fernando Cury não tinha essa intenção. A intenção subjetiva do deputado, aquilo que ele estava pensando naquele momento, é impossível de ser sindicado em qualquer tipo de processo.
O que é possível afirmar é que ele teve sim a intenção de se aproximar por trás daquela forma, como mostra o vídeo, como mostram os fatos. Os fatos são bastante claros, o vídeo é muito claro, foi feita uma perícia, tentou-se conduzir esse processo para dizer se teve ou não o toque, a quantos centímetros estava daquele lugar. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é se essa postura de aproximação de um deputado em uma deputada, no ambiente de trabalho, de surpresa, por trás, tocando por ambos os lados, afinal isso é o que pressupõe um abraço, se isso é ou não aceitável. Ele ainda fez questão de complementar que não se está discutindo sobre crime. As próprias conclusões da perícia, a discussão feita pela perícia, a dúvida que a perícia tentou colocar, se houve ou não o toque, ela é afastada pelo próprio depoimento do deputado, que assume que houve um abraço e, portanto, que houve um toque. Esse abraço foi um abraço por trás e um abraço de surpresa. Isso, no entender da defesa da deputada Isapena, é mais do que suficiente para configurar uma quebra de decoro parlamentar. Não se está aqui, excelências, discutindo a prática ou não de crime. Isso fica para a justiça criminal. O que se está aqui a discutir é se uma deputada, se é lícito, se é aceitável um deputado se aproxime dessa forma de uma deputada no plenário da Assembleia. O Dr. Rodrigo Delmanto finalizou dizendo que tem enorme respeito pela deputada Isapena e pela causa das mulheres. A premissa da defesa, eminentes deputados, é o mais absoluto, irrestrito respeito à deputada Isapena. A nobre deputada Isapena merece o meu respeito pessoal, o respeito da defesa. Em todas as peças que eu me manifestei, eu sempre a denominei de nobre deputada, insigne deputada, douta deputada. Então, eu gostaria de externar esta preocupação da defesa e essa declaração pública da defesa de absoluto respeito à nobre deputada Isapena. E respeito também à causa feminista. Essa defesa, este defensor, está de mãos dadas com a necessidade da igualdade, do tratamento igualitário das mulheres em nosso país. O advogado pediu ainda a reflexão dos deputados. Que vossas excelências entendam que o deputado Fernando Cury não teve a intenção, a má-fé, a vilania de agir de forma insidiosa, de agir de forma jocosa, não teve. Então, eu estou encerrando, excelências, aguardando com toda consideração, com todo respeito, que este colegiado, ouvindo a defesa, tenha essas reflexões, faça essas reflexões. Aí a cobertura completa da reunião do Conselho de Ética que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa. A Tayana cobriu todos os detalhes dessa reunião, né, Tayana? Isso mesmo. E a entrega da declaração de imposto de renda 2021 começou ontem, segunda-feira, 1º de março, e termina em 30 de abril. A Receita espera que sejam entregues cerca de 32 milhões de declarações esse ano. Quem recebeu rendimentos tributáveis iguais ou superiores a R$ 28.559,70 no ano passado é obrigado a declarar, entre outros contribuintes. Quem caiu na malha fina deve declarar normalmente. Estamos de volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, de volta agora para toda a rede. Estávamos falando do imposto de renda. Quanto às informações da Receita Federal, maiores são as chances de receber a restituição do imposto de renda nos primeiros lotes. A Receita vai pagar a restituição do imposto 2021 em 5 lotes entre 31 de maio e 30 de setembro. Idosos e pessoas com alguma deficiência física, mental ou com doença grave têm prioridade para receber a restituição no primeiro lote no final de maio. Os demais contribuintes que quiserem receber dinheiro já no segundo lote, no final de junho, devem correr para entregar a declaração nos primeiros dias. Quem deixar para declarar o imposto de renda nos últimos dias receberá a restituição mais tarde. A vantagem nesse caso é que o valor será corrigido pela Selic, taxa básica de juros,
que ultimamente está no seu menor patamar histórico em 2% ao ano. Para preencher e enviar a declaração, o primeiro passo é reunir todos os comprovantes e documentos necessários, como informe de rendimentos do empregador, informe de rendimento dos bancos e comprovante de rendimento ou pagamento de aluguéis. O segundo passo é acessar o site da Receita Federal e fazer o download do programa gerador. Com o programa instalado, você deve escolher entre importar dados da declaração do ano anterior ou preencher uma do zero. Se você já declarou o imposto de renda, é melhor usar como base a declaração do ano anterior e fazer uma lista de mudanças necessárias. Em seguida, você deve escolher o tipo de declaração que vai fazer. Escolha a opção Declaração de Ajuste Anual e inclua seu nome e CPF. As etapas de preenchimento da declaração são divididas em fichas exibidas na barra esquerda do programa. Você pode preencher todas as fichas nas telas seguintes para somente no final escolher entre o modelo simplificado ou completo. Jornal da Rede Alesp. E chegou a hora de mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre os estudos que apontam ser arriscado reduzir para 10 dias a quarentena para infectados pelo novo coronavírus. Uma pesquisa conduzida no Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo sugere que pode ser arriscado reduzir de 14 para 10 dias o tempo de quarentena indicado para casos leves e moderados de Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Camila Romano. Ela é pesquisadora do Hospital das Clínicas e do Instituto de Medicina Tropical da USP. Boa tarde, doutora Camila. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada. Como vai? Doutora, em outubro do ano passado, o Centro de Controle dos Estados Unidos sugeriu diminuir de 14 para 10 dias o tempo de quarentena de infectados leves e moderados da Covid-19. Estudo aqui no Instituto de Medicina Tropical, na qual a senhora coordenou, refuta isso. Qual o maior problema desta diminuição de isolamento, doutora? Tá certo. Na verdade, essa recomendação foi feita com estudos relativamente preliminares, né? Então, naquela época, os estudos não avaliaram todo tipo de paciente com Covid. Era uma corte de um determinado hospital ou de um determinado local geográfico. O que a gente fez foi incluir pacientes leves, com Covid leve a moderada, portanto, não hospitalizado, e reavaliou esse tempo de excreção viral, ou seja, quanto tempo um paciente infectado é capaz de transmitir para o outro. E na nossa avaliação, cerca de 25% dos pacientes com 10 dias de doença eram capazes de transmitir o vírus para uma pessoa suscetível. Então, o risco é muito claro. Se a gente diminuir 14 para 10 dias, ainda, em teoria, 25% das pessoas infectadas vão estar transmitindo o vírus. Então, eu acho que 14 dias seria um tempo bem razoável para a gente pensar em continuar no isolamento. E a senhora pode nos contar, então, mais detalhes, doutora, dessa pesquisa, como ela foi feita e dos resultados apontados, além do risco, dessa diminuição de 4 dias de isolamento, o que mais foi detectado pela pesquisa? Então, no início, a gente começou trabalhando com amostras de 14 dias pós início dos sintomas, mas na hora que o CDC resolveu publicar que 10 dias seria o suficiente, a gente começou a coletar amostras de pacientes com Covid leve com 10 dias. E para a gente saber se essa amostra ainda é infecciosa, ou seja, se o paciente ainda tem vírus vivo que possa ser transmitido, a gente coloca esse material num cultivo de células. Então, as células, elas mimetizam o corpo humano, de forma que, se houver vírus vivo ali naquela amostra do paciente, nós vamos conseguir vê-lo crescendo naquele cultivo celular. Então, não foram usados, evidentemente, pacientes de verdade para estimar a taxa de contágio. Então, em célula, a gente observou o crescimento dos vírus de indivíduos com Covid após 10 dias de sintoma. Isso deixa claro que, portanto, tendo vírus vivo ali, existe a chance de transmissão.
Então, esse foi o principal achado e o que a gente tem tentado avisar as pessoas que, por mais que o Brasil, de uma maneira geral, ainda adote 14 dias, a gente sabe que até por questões econômicas e muitos médicos estão dando apenas atestado de quarentena, né, de isolamento por 10 dias, fazendo com que o funcionário volte a trabalhar obrigatoriamente após esse tempo. Isso é extremamente perigoso, porque as pessoas têm uma falsa ideia de que, eu já peguei Covid, agora eu estou curado, eu não preciso nem usar máscara, né? Já peguei, estou imune. Isso não é verdade. Você pode pegar de novo, você pode transmitir. Então, acho que chama atenção para reforçar as medidas de prevenção e de segurança. Agora, doutora, ao que parece, né, a diminuição desse tempo de quarentena pode potencializar aí a transmissão da Covid-19, ainda mais no estado de São Paulo e o Brasil vivendo uma situação muito difícil. Então, o ideal é que não seja adotado esse período, né? O ideal é que não seja adotado esse período mesmo. Alguns municípios, inclusive Araraquara, que é onde foi feito esse estudo, estava estudando reduzir para 10 dias, afinal era uma recomendação do Centro de Controle de Doenças, né, que dita as regras. E, por sorte, a gente estava fazendo estudo lá com aquela população e na hora a gente conversou com a turma do Sistema de Saúde de Araraquara, falando, olha, acho que não é uma boa ideia, a gente está conseguindo ver paciente ainda com vírus potencialmente ativo. E aí, algum tempo depois, a gente concluiu a pesquisa e chegou no número de 25%. Então, teve um benefício já direto para Araraquara, só que, infelizmente, como vocês já devem ter visto, essa nova variante apareceu e os números de casos, não só em Araraquara, mas no país inteiro, voltaram a subir. Mais uma razão para a gente não diminuir o tempo de isolamento. A gente não sabe o comportamento dessas variantes novas. A gente sabe que nas variantes antigas, o vírus até 10 dias ainda pode ser infeccioso. E nas variantes novas pode até ser maior ainda o tempo. Então, muito cuidado ao reduzir o tempo de quarentena. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa o que é a carga viral e como ela atua, né? Em diferentes faixas etárias, em idosos, jovens, adultos e crianças. A carga viral nada mais é a quantidade de vírus presente numa determinada amostra ou, no caso, num determinado paciente, né? Então, como que a gente faz? A gente estima por um método molecular chamado PCR, que esse método, tanto ele pode te dar um resultado positivo ou negativo, mas uma pequena variação desse teste é capaz ainda de não só determinar se é positivo ou negativo, mas, caso positivo, quanto de vírus tem ali. Já foi visto que pacientes com Covid grave, né, hospitalizados, que precisam de ventilação mecânica, geralmente têm uma carga viral maior. Portanto, mais vírus presentes no corpo. E Covid leve geralmente tem pouco. Para crianças, poucos estudos foram feitos e se viu que aparentemente a carga viral era um pouco menor. Daí veio aquela ideia de que criança não pega Covid ou criança não transmite. Na verdade, ela transmite sim, mas de uma maneira geral, ela tem uma carga viral menor. O que recentemente foi visto, inclusive foi publicado em repositórios, em alguns sites de divulgação científica, é que aparentemente essa linhagem nova, P1, que é a linhagem brasileira, variante brasileira, ela é capaz de causar, né, de se replicar mais no organismo do paciente, portanto, ele apresenta uma carga viral maior. Isso pode ou não estar relacionado a um maior número de hospitalizações, mas a gente ainda não sabe se o maior número de caso grave pela variante está de fato relacionado à carga viral maior ou somente ao fato de que quando tem mais gente infectada, tem mais gente com casos graves, proporcionalmente falando. Então, isso ainda está em estudo, o resultado, né, de causa e efeito da carga viral. Mas a gente sabe que em casos graves a carga viral, ou seja, a quantidade, tende a ser maior. Quer dizer, doutora, então ainda não podemos afirmar que quem tem uma carga viral maior vai desenvolver a forma mais grave da doença. A ciência ainda não tem essa constatação.
para variante nova, não. E, assim, pela nossa experiência, né, a gente avaliou principalmente casos leves a moderados em Araraquara, até pela característica do nosso trabalho, não foi ir atrás de paciente hospitalizado, foi atrás de pacientes da comunidade que estavam fazendo isolamento em casa, e a gente observou cargas virais altíssimas em pacientes com sintomas muito leves. Então, a gente sabe que, novamente, caso grave tende a ter uma carga viral maior, mas não necessariamente a carga viral alta vai causar um quadro mais grave. Isso depende de como o seu organismo responde e controla a infecção, e não necessariamente o quão agressivo vai ser aquele vírus dentro do seu organismo. Agora, doutora, o Instituto de Medicina Tropical tem um trabalho, aí, um papel fundamental na pesquisa de endemias e pandemias aqui no Brasil. Qual a análise que a senhora faz do momento atual que vivemos da Covid-19 no estado de São Paulo e, lógico, alongando essa análise também para todo o Brasil? Certo. Eu estou notando uma tendência das pessoas a culparem as variantes novas pelo aumento do número de casos. Não é mentira, mas é uma verdade parcial. A gente só tem variantes novas porque a gente deixou que elas aparecessem. O fato de a gente parar de usar máscara o tempo todo, relaxar as medidas de isolamento e de higiene, porque eu entendo, está todo mundo cansado já há um ano tomando os mesmos cuidados e não frequentando lugares onde possa ter aglomerações ou não vendo gente da própria família, é pesado, é puxado, mas se não houver um esforço, uma conscientização para que a gente continue atuante nessa prevenção, a gente dá chance do aparecimento de variantes. Porque como que elas aparecem? Quanto mais o vírus se replica pelo mundo, mais chance de ter uma mutação e com uma mutação aparecer uma variante mais perigosa. Então, em parte, o que a gente está vivendo hoje, sim, é culpa das variantes, mas elas não apareceram sozinhas. Foi culpa da população de ter deixado o vírus se replicar tanto e adquirir esse tipo de capacidade. Então, o que eu acho agora é, mais do que antes até, vamos prestar atenção no próximo em si mesmo. Não é porque já temos vacina que nós estamos protegidos. Muito pouca gente foi vacinada ainda, ou seja, o vírus está circulando e a gente está com a falsa impressão de segurança. Isso não é real e eu acho que a gente tem que se conscientizar disso o mais rápido possível. Tá certo, doutora Camila Romano. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado, doutora. E o deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu em seu gabinete vereadores da Câmara Municipal de Mococa. Eles apresentaram ao parlamentar os principais pedidos da população, em especial na área de saúde. Eles solicitaram recursos para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, que presta atendimento de excelência e necessita de recursos para continuar o seu trabalho. O deputado destacou que sabe a importância das Santas Casas em todo o estado e que vai se empenhar para que Mococa conte com mais recursos orçamentários para a manutenção desses serviços. E o deputado Marcos Damasio, do PL, esteve na cidade de Suzano para firmar por mais um ano a parceria com autoridades locais para a melhoria dos setores de saúde e infraestrutura, com destaque para o recapeamento de vias. O parlamentar destacou que está iniciando uma série de visitas aos prefeitos eleitos de várias cidades para colocar o seu mandato à disposição para melhorias em todo o estado. Ele ressaltou que, conhecendo de perto as demandas e fortalecendo esse vínculo, consegue ser mais eficiente na destinação de recursos e intermediação de soluções para os problemas dos municípios. Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais notícia. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido feito pelas procuradorias do Estado de São Paulo, do Maranhão e da Bahia para que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de unidade de terapia intensiva destinados a pacientes com Covid-19. O Ministério da Saúde afirmou em nota que os pagamentos de leitos de UTI para pacientes de pandemia de Covid-19 têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos governos dos estados sem nenhuma desabilitação ou suspensão.
primeiro satélite 100% brasileiro, o Amazônia 1, entrou em órbita terrestre na madrugada do último domingo, dia 28 de fevereiro. A missão tem como objetivo monitorar o desmatamento da região amazônica e também a agricultura em todo o território nacional. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Foram 13 anos de trabalho e investimentos que somam 400 milhões de reais. Desse total, cerca de 140 milhões de reais foram gastos para lançar o equipamento do Centro Espacial no sul da Índia. E o satélite ficou pronto em dezembro de 2020 e embarcou para a Índia, onde foi lançado ontem pela Agência Espacial Indiana e por uma empresa contratada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, responsável pela construção do Amazônia 1. O Brasil já tem em órbita outros 2 satélites de sensoriamento remoto, mas esses primeiros aparelhos foram desenvolvidos em parceria com a China. E vamos agora com mais entrevista no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o tratamento intensivo para a Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Suzana Lobo. Ela é diretora-presidente da AMIB, Associação de Medicina Intensiva. Boa tarde, doutora Suzana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Tayana. Boa tarde, Guga. Doutora, muitas vezes as pessoas ouvem a sigla UTI, elas têm uma impressão aí ruim. Para que fique claro, o que é unidade de terapia intensiva? Isso é normal, Guga. A UTI é um sistema organizado, bastante complexo, para oferecer suporte de vida de alta complexidade. Monitorização contínua, tem muitos aparelhos, né? Suporte orgânico, ventiladores e diálise para o rim. E o objetivo é manter a vida durante condições clínicas de gravidade alta, risco de morte às vezes, como trauma, infecção generalizada, cirurgia. Essa assistência é contínua, 24 horas por dia, por uma equipe muito treinada, multidisciplinar, né? Embora assuste, é importante as pessoas entenderem que as UTIs passaram por um processo de humanização muito grande nos últimos 5, 10 anos. Hoje as famílias estão dentro das UTIs, nós temos psicólogas, os espaços são mais humanizados, né? Embora não tenha dúvida que a pandemia veio alterar um pouquinho essa dinâmica, né? E fazendo com que a gente tenha que ter voltado em todos esses processos de melhoria que as UTIs passaram, a gente teve que dar uns passos para trás, porque as famílias não são permitidas, na maioria das vezes, a comunicação ficou difícil, o estresse é grande, a sobrecarga profissional é muito grande, então, infelizmente, nas UTIs Covid, nós demos alguns passos para trás. Doutora, quais os profissionais estão envolvidos aí no tratamento intensivo? A UTI é um sistema complexo e ele tem uma participação humana muito significativa. Eu sempre falo que não é só abrir leito e colocar aparelho lá, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar que ela é totalmente responsável pelos bons resultados. Então, são médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos. E aí, o restante, né? Nutricionista, vai ser, à medida que a UTI é mais complexa, muita gente vai entrando, fonoaudiólogos, odontólogos, farmacêuticos, essas são peças fundamentais. Terapeuta ocupacional. O paciente complexo ele precisa de toda uma gama de cuidados que um especialista só, que é o médico intensivista, ele precisa de toda essa rede de apoio, né? Para que se obtenha o melhor resultado, e cada um é muito importante dentro da sua área. E qual é a situação, doutora, do país, né, quanto aos leitos disponibilizados também e quanto a toda essa equipe, né, que trabalha aí nas UTIs? Olha, a situação de leitos, eu acho que todo mundo está percebendo, né, a situação é crítica. Nós estamos aí com o sistema colapsando em quase todo o país, né, quem não está já em colapso, quer dizer, não tem mais leito, não tem mais profissional de saúde, está muito próximo disso, sob o risco de faltar muita coisa, né?
E, na verdade, o sistema público de leitos de UTI, em relação a leitos de UTI, sempre nós sofremos com falta de vagas. As UTIs brasileiras sempre foram lotadas, tá? E isso se agravou agora muito. Embora o país tenha muito leito de terapia intensiva e tenha um sistema de saúde muito bom, nós temos uma distribuição muito desigual no país. Nós temos leitos de UTI mais concentrados no Sudeste, no Sul do país, no Centro-Oeste, falta leitos no Norte e Nordeste, e nós temos mais leitos no sistema de saúde suplementar do que no sistema público de saúde. Com a abertura de novos leitos, né, isso levou a uma sobrecarga grande do sistema, porque nós tivemos que atender Covid. E então, para isso, fechou leitos normais, diminuiu cirurgia, diminuímos leitos para outras doenças e aumentamos aí no Brasil em torno de 33% no pico do ano passado, da pandemia, o número de leitos. Só que parece que esse número diminuiu. Nós saímos lá no começo do ano passado de 6.600 leitos para Covid, para mais de 20.300 em julho, e hoje nós temos, aparentemente, hoje não tem esses dados ainda no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, mas em janeiro nós tínhamos 20.751 leitos para Covid, tá? Embora a gente saiba que isso ocupou muitas áreas do hospital, e o que acontece é que realmente tem uma falta aí importante, generalizada de profissionais de saúde, porque o leito não é só a cama, não é só o monitor, não é só o respirador. A gente precisa de gente capacitada. E isso já foi atingido o limite há muito tempo. A gente já sabe disso. Agora, doutora, quando se pensa num leito de UTI e vai em torno da primeira pergunta também, as pessoas ficam com medo porque já pensam em intubação, etc. e tal, mas nem todos os pacientes que vão para a UTI, por exemplo, são intubados. Quais os cuidados aí principais, principalmente aí nas vítimas que contraíram a Covid-19? Olha, a maioria não é intubado, né? A maioria a gente consegue manter sem intubação e cada vez mais. Então, o cuidado da Covid se baseia principalmente em controlar a inflamação com medicamento, mas isso na hora que o doente é grave, né? Com oxigênio, com anticoagulantes para impedir a coagulação do sangue, que é uma complicação importante do paciente com Covid, que o sangue coagula mais e leva a tromboses. Alguns casos antibióticos podem ser necessários. E o que a gente faz para evitar a intubação? A gente usa ventilação não invasiva, sistemas com oxigênio de alto fluxo, manobras de prona, que muita gente já viu bastante na televisão, que é colocar o paciente deitado sobre o estômago. Tudo isso, essas manobras feitas com equipes bem treinadas, pode evitar a intubação. Se tiver que intubar, o suporte ventilatório é seguro, o respirador ele vai manter a oxigenação do pulmão em níveis adequados, enquanto, né, o organismo combate o vírus. E também tem pacientes que precisam de diálise, de uma máquina de diálise. Então, todos esses cuidados, eles são, dependendo da gravidade do paciente, eles são necessários e só podem ser dados dentro de uma UTI, por uma equipe capacitada. E até hoje a gente faz, né, oxigenação que a gente chama de ECMO, que é uma oxigenação com uma membrana fora do corpo. E que, se precisar, tem uma máquina que vai substituir o pulmão do paciente. Isso são muito poucos centros no Brasil ainda, mas é uma possibilidade e deve estar aos poucos aumentando aí pelo país. Agora, doutora, ainda nesse assunto da intubação, recentemente uma estatística diz que cada 3 doentes de Covid intubados, 2 morreram no Brasil. Isso acontece pela gravidade da doença ou quando a pessoa é intubada já é quase que um último recurso, doutora?
A intubação, como ela é um recurso para o doente que está evoluindo com uma forma muito grave, esse paciente ele não tem só o pulmão alterado. Geralmente, ele tem um acometimento pulmonar muito mais importante que os outros, e, além disso, ele tem outras disfunções orgânicas. Então, essa maior mortalidade no intubado é verdade, porque os pacientes são muito mais graves. Por exemplo, a gente sabe que a mortalidade nos pacientes que vão para a UTI não são intubados, ela é menor que 10%, e é uma doença grave. Ao passo que naqueles que são intubados, e como se fosse realmente um último recurso, porque há muitas coisas que são tentadas, né? A medicação, a prona, né? A ventilação não invasiva, tudo isso é tentado. E como se o paciente não responde, e a mais da metade vai responder a isso, né? Aí o paciente vai ser intubado. E é por isso que a taxa de mortalidade ela é alta. Agora, doutora, ainda falando dos profissionais, né, que trabalham nas UTIs, existe um número, um balanço, né, um número aí estimado de pessoas infectadas pela Covid-19 que trabalham nesses ambientes? Nós temos, Tayana, nós temos dados de uma pesquisa que foi feita em fevereiro pela AMB, Associação Médica Brasileira. Eles mostraram que de cada 4 médicos que responderam à pesquisa, 1 já teve Covid. A chance no médico de ter Covid é 5 vezes maior do que na população geral. Hoje, no meu centro de tratamento intensivo, eu tenho pelo menos 3, 4 médicos internados. Tá? No Brasil, ano passado, mais de 44 mil enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem foram afastados. E o Brasil responde por 1/3 do total de mortes pela Covid-19 entre os profissionais de enfermagem, que é um dado alarmante. Tá? Então, os dados aí do Conselho Federal de Enfermagem mostram um grande número. O Brasil é um país muito grande e muitos profissionais na linha de frente, e realmente esses dados são bastante alarmantes, que mostra a necessidade de políticas públicas aí para treinar melhor, para proteger esses profissionais, né? E para investir em pessoas treinadas, que são aquelas que têm, que são capazes, né, de usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, de forma mais adequada. Agora, doutora, ainda dentro dessa questão e desse assunto, né, a gente falava agora há pouco, a senhora falava que o número de infecções entre os profissionais de UTIs ainda é alto, né? Você falava que no seu setor aí você tem 4 profissionais internados. Eles chegaram a tomar vacina ou não? Um deles tomou vacina no contexto da pesquisa, então já faz mais de 6 meses, mas ele teve um quadro leve, um quadro bem leve, tá? Desculpa, o único que tomou vacina. Os outros não tomaram a vacina ainda, os outros ainda não tinham tomado a 2ª dose da vacina. Entendo, então, portanto, não estavam, né, 100% imunizados. Agora, doutor, em muitas partes do país estamos observando um aumento aí acelerado por leitos de UTI. Qual que é o impacto na rotina dos profissionais com esse aumento? Porque a gente sabe, né, às vezes é fácil você repor a máquina, repor a cama, o aparelho, a instalação, mas e os profissionais que você demora tanto tempo para formar um profissional? São 2 consequências. A primeira é a exaustão física, emocional, o burnout nesses profissionais que já estão desde março do ano passado atendendo, né? E, obviamente, essa exaustão física, emocional, é como se eles foram sobrecarregados, têm sequelas físicas, emocionais, e não tivemos nem tempo ainda de cuidar deles, porque eles já veem uma onda emendou na outra, e eles são extremamente necessários na beira do leito. Eles são a nossa frente de batalha lá, que não pode sair de lá. Então,
isso só tende a piorar, e isso aumenta até o risco deles se contaminarem, porque profissionais cansados e na pressa de atender mais doente, ele acaba também com o potencial de quebrar alguma barreira ali de proteção, né? A outra questão em relação a isso é que profissionais novos que vão entrando e são rapidamente treinados, né? Esses profissionais acabam sendo treinados de maneira rápida e então, muitas vezes insuficiente pela pressa, pela necessidade, né? Isso pode aumentar, sim, num local de tanta alta complexidade como é uma UTI, onde tem centenas de procedimentos realizados num único paciente por dia, né? Isso aumenta o risco de insegurança, de quebras de barreiras aí de segurança e pode diminuir a qualidade. Então, é bastante complicado. Outro problema que eu acho que é um efeito colateral dessa pandemia e que é muito importante a gente olhar é o que está acontecendo com os outros doentes, porque para a gente ter toda essa força de trabalho dirigida para a Covid, como é que estão as outras UTIs no Covid? Os pacientes continuam doentes, com doenças cardiovasculares, com câncer, com trauma. E isso, com certeza, a gente já sabe de uma pesquisa feita na Associação de Medicina Intensiva Brasileira, de que acaba levando, sim, a piora no atendimento dos outros pacientes. Esses outros pacientes acabam tendo menos visitação de famílias, né, um cuidado menos humanizado, menos tempo com o médico, menos fisioterapia, menos exame, porque os hospitais estão sobrecarregados. É uma situação bastante crítica. Nós estamos numa situação de uma crise sanitária muito importante e os profissionais de saúde da linha de frente aí estão segurando a situação, mas nós precisamos que a situação seja... que todo esse manejo dessa crise seja feito lá fora, para que os pacientes não cheguem, para que a gente possa desacelerar o ritmo dessa pandemia, atender todo mundo que tem que ser atendido, não deixar ninguém de fora, né? Não deixar paciente, como está acontecendo em alguns estados do país, na fila. Essa semana parece que morreu uma enfermeira de UTI, que provavelmente atendeu muita gente, salvou muitas vidas, né? A semana passada, se não me engano, em Santa Catarina, e a hora que ela precisou de um leito, não teve um leito para ela. Então, tudo isso é muito, muito complicado, nós precisamos de ações aí públicas dos 3 níveis de governo que trabalhem juntos, porque a situação é muito crítica e a perspectiva é que nós tenhamos o mês de março muito, muito complicado, muita tristeza ainda, e a nossa situação econômica, que é o que todo mundo quer, voltar a trabalhar com a sua capacidade total, todas as empresas, isso só vai ser possível a recuperação da economia quando a gente acabar com a pandemia. Tá certo, doutora Suzana Lobo, diretora-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Regialesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Tayana. Obrigada, Guga. Boa tarde para todos. Obrigado, doutor. E o Jornal da Regialesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar uma sugestão sobre algum tema ou assunto... É só ligar no nosso WhatsApp, o número é 11 99232 5950. 11 99232 5950 e deixa lá sua mensagem. O Jornal da Regialesp volta amanhã. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Regialesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.